Já imaginou assistir ao seu time lutando pelo acesso a uma nova divisão no campeonato nacional e enfrentar um adversário que joga de uma maneira desleal, sem qualquer tipo de punição por parte da arbitragem? A história do clube que amedronta os árbitros e adversários. O time mais temido do mundo. Fundado na cidade do Porto, em Portugal, o Canelas 2010 disputa o torneio distrital em busca de uma vaga na terceira divisão do campeonato português. Nos últimos anos, o clube se tornou conhecido por um detalhe sinistro, pela sua composição por membros de torcida organizada do Porto, os Super Dragões. Essa torcida é conhecida por sua paixão ardente, mas também por suas frequentes brigas. Fernando Madureira, mais conhecido como Macaco, ele lidera essa torcida e já enfrentou vários problemas, incluindo uma proibição de frequentar jogos por 6 meses. Macaco também é o camisa 9 e o capitão do Canelas 2010. Dentro do campo, a violência é a norma e a arbitragem parece impotente, enquanto nas arquibancadas a torcida organizada vigiam de perto. Em 2017, o Canelas venceu 17 das 20 partidas por WO, porque os adversários preferiam não aparecer aos jogos temendo a violência. Aceitavam pagar a multa de 750 € e sofrer a derrota sem entrar em campo. As vitórias do Canelas 2010 eram garantidas por meio de ameaças e agressões, mesmo sob o olhar dos árbitros e policiais que não conseguiam controlar a situação. Essa sequência de vitórias levou o clube à partida decisiva para subir à terceira divisão do futebol português. 9 em cada 10 árbitros recusavam-se a apitar os jogos do Canelas 2010, mas o juiz José Rodrigues aceitou o desafio. O jogo começou de forma tensa e logo nos primeiros minutos, o meia do Canelas 2010, Marcos Gonçalves, agrediu um jogador do Rio Tinto com um soco. O árbitro expulsou imediatamente Gonçalves, que reagiu com uma joelhada no rosto do juiz. A polícia interveio, mas parecia não saber como lidar com a situação, levando ao encerramento da partida. Tememos que um árbitro possa ser morto em campo, alertou Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol. A torcida dos Super Dragões emitiu um comunicado afirmando a exclusão do jogador agressor do time. Muitos torcedores do Porto se recusam a apoiar o Canelas 2010, apesar de reconhecerem a importância histórica dos Super Dragões para o clube. Clubes portugueses já enviaram um dossiê para a FIFA denunciando o Canelas 2010. Fernando Madureira, sem medo de represálias, declarou: podem recorrer à FIFA, a Marte ou a Plutão, porque eles não têm aonde se agarrar. Em uma entrevista a um jornal português, Macaco resumiu: jogamos com intensidade. Futebol não é balé nem natação. O Canelas 2010 não só intimidava seus adversários, mas também os árbitros e qualquer um que se interpusesse em seu caminho. Fernando Madureira, o Macaco, era a força bruta que o time exalava. Ele liderava a equipe não só com sua habilidade no campo, mas também com sua reputação fora dele. Os treinamentos do Canelas 2010 eram realizados sob segredo, onde estratégias e táticas eram elaboradas para não só vencer, mas dominar. As poucas vezes que jornalistas foram autorizados a assistir, saíram de lá com um conjunto de fascínio e horror. A cidade do Porto estava dividida. Muitos admiravam a paixão e a determinação do Canelas 2010, vendo neles uma versão destemida do futebol local. Outros, porém, viam um problema crescente que manchava a imagem do esporte. As autoridades estavam em um impasse, impotentes diante da influência dos Super Dragões. A cada partida, a tensão aumentava. As ruas ao redor do estádio se transformavam em zonas de guerra, com confrontos entre torcedores, policiamento reforçado e um clima de constante ameaça. O apito inicial de cada jogo era quase um disparo de largada para a violência que se desenrolava tanto dentro quanto fora do jogo. O momento de maior tensão veio quando o Canelas 2010 teve que enfrentar uma decisão crucial em campo contra um dos times mais tradicionais e respeitados do campeonato distrital. A partida era aguardada com ansiedade e todos os olhares estavam voltados para o juiz designado, o corajoso José Rodrigues, que muitos consideravam um mártir em potencial. Nos dias que antecederam a partida, rumores sobre ameaças e subornos circulavam intensamente. Mesmo assim, Rodrigues manteve sua decisão de apitar o jogo. O estádio estava lotado, mas o silêncio predominava enquanto as equipes se posicionavam. Cada falta era uma declaração de guerra. A expulsão de Gonçalves foi o ponto de agitação. A reação de Macaco e seus seguidores à expulsão foi uma demonstração clara de que no Canelas 2010 a lei do mais forte prevalecia. A joelhada no rosto do árbitro foi um sinal definitivo de que o campo de futebol havia se transformado em um campo de batalha e que as regras do esporte eram secundárias diante do poder e do medo. Com o encerramento abrupto da partida, o futuro do Canelas 2010 ficou em um limbo. Os torcedores do Porto estavam em um ponto de inflexão. A luta pelo acesso à terceira divisão transcendeu o Canelas 2010. E assim, enquanto os dirigentes debatiam e as ruas fervilhavam com discussões, uma pergunta surgiu: quem teria a coragem de enfrentar o Canelas 2010 novamente, sabendo que não seria apenas um jogo, mas uma verdadeira prova de sobrevivência?
sobrevivência do futebol português e erradicar a violência que havia se enraizado. Para isso, medidas drásticas seriam necessárias, mas também uma abordagem holística que visasse não apenas punir os culpados, mas também promover uma cultura de respeito e fair play. As discussões avançavam. Surgiram propostas para reforçar a segurança nos estádios, ampliar as sanções para comportamentos violentos e promover a educação e conscientização sobre a importância do jogo limpo. Era um caminho árduo e cheio de desafios, mas também cheio de esperança.